Boa noite, professora Jorge. Boa noite, aqui é o Marcelino da Simão. Na verdade, hoje eu vim falar sobre variações linguísticas e sabe-se que a variação linguística é um assunto com um campo vasto e estaremos, se falarmos ponto por ponto da variação linguística, acredito que o vídeo vai passar do tempo recomendado. Mas hoje eu queria trazer uma questão muito simples, que é da variação linguística no meu país, que é Angola. Mas antes eu queria entrar primeiramente para uma definição, o conceito de variação linguística. O que é variação linguística, afinal de contas? Variação linguística são línguas, né? Diferente, ou seja, é a maneira, né, diferente, né, de diferentes formas de falar um determinado idioma, né? Só o termo variações, ela indica a variabilidade. Varia de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 em diante. E, na verdade, na variação linguística existe 4 tipos de variações linguísticas, que é a variação linguística diatópicas, aquela que é delimitada por espaços geográficos, vai a variações diacrônicas, que é aquelas que são por questões históricas, vai aquelas que são as variações diastróticas, que são feitas por grupos sociais, são línguas faladas por um determinado grupo social. Vai também as diafásicas, que são as formais e as informais, que são as mais famosas formas de variações linguísticas, né? Mas, pontualmente eu queria falar de como observar uma variação linguística. Uma variação linguística podemos observar por palavra, o uso de palavras, né? Essa diferenciação no uso de palavras traz uma vantagem na variação linguística. Tem também o uso do sotaque, que também é uma situação de variação linguística. É só verificarmos aqui, bem dentro da Unilab, como os países parceiros falam principalmente a língua portuguesa. Bem, podemos dizer, por falar a língua portuguesa, que é uma língua comum, mas há uma variedade naquilo que é o sotaque, o uso das palavras, né? Também tem o dialeto, que esse é um assunto que eu vou abordar lá mais em frente. E depois tem os falares, que eu já falei, né? Que é a forma de falar, que é só verificar. A forma de falar de um angolano é diferente de falar de um brasileiro, é diferente de falar de um guineense e por aí fora. Mas eu queria tocar simplesmente na situação do meu país. Angola é um país que faz parte do continente africano. Assim como o continente africano é multilinguístico, Angola também é um país multilinguístico. Isso significa que ela possui diversas línguas, que são chamadas de línguas nativas ou as línguas nacionais. E Angola, dentre estas, ela também tem as suas línguas nativas. E as línguas nativas de Angola, ela varia de região para região. Por quê? Porque a forma como se fala no sul não é a forma como se fala no norte, não é a forma como se fala no nordeste, não é a forma como se fala entre outras partes do país. Então, essa diferenciação é que vai nos levar a verificar a variação linguística em Angola, devido ou por causa das diferentes línguas ou dialetos falados neste mesmo país, né? E ela possui 20 línguas, eu acredito, se umas ainda por descobrir, porque há um assunto que se deixa muito de parte quando se estuda, é a questão das línguas, né, originais dos povos Khoisan, estes que são os povos originais de Angola, né? Mas depois da entrada dos Bantu, né, aqueles que chegaram com as suas línguas, acabaram por ocupar o território quase completo. As línguas
faladas em Angola, chamadas o dialeto, que traz as variações linguísticas em Angola, elas são o Kikongo. O Kikongo é uma língua que provém com o povo banto, né? E o povo banto, ao surgir em Angola, eles atuaram, ou seja, começaram a surgir bem no norte do país, que é Angola, né? Trazendo consigo as suas culturas, as suas línguas, e o Kikongo é uma língua, né, dessa etnia, desse povo, que é banto, que acabou migrar para Angola, né? Antes chamado Angola ou ainda Reino do Congo. Então, o Kikongo é um dialeto, né? Falado de diferente forma. Vai o Kimbundu também, vai o Chokwe, vai o Ombundo, vai o Mbanda, vai o Kwanyama, vai o Nhanheka, vai o Fiote e vai o Nganguela. Principalmente os últimos dialetos que eu citei, elas são mais faladas na parte sul do país, né? Que também essa parte, principalmente a parte sul e a parte sul, sim, que é uma das partes onde podemos verificar o encontro dos povos originários que são os Khoisan, né? Eles que têm aquela forma de falar com um tom de... essa aí, eles têm essa característica. Então é isso, essa diversidade linguística no continente africano e Angola, né, traz a esta variação devido à ligação de diferentes povos, diferentes culturas, diferentes hábitos, diferentes costumes, diferentes línguas, né? E também se esquecer a língua falada, né? que hoje é chamada de língua oficial, que é a língua portuguesa, que foi trazida através do processo da colonização pelos portugueses, que acabou sendo oficializada pelo governo que governa, né? Mas também, nos últimos tempos, há um estudo que está a se fazer em Angola sobre a implementação de línguas nacionais nas instituições, principalmente nas escolas. E esse é um estudo que está em análise, está em processo, e eu espero, pelo menos, que tenhamos esse processo com êxito. Por quê? Porque, na verdade, eu não me sinto assim muito satisfeito, sabendo que eu sou africano, que eu tenho as minhas línguas nativas, não me sinto muito satisfeito falando a língua portuguesa. E, infelizmente, uma boa parte do povo angolano, né, principalmente os estudantes aqui angolanos, só verificar, eles não têm o domínio das suas línguas nativas. Isso é porque, através da dificuldade de ensino da mesma, a mesma é ensinada em algumas regiões, e outros que aprenderam são ensinados por intermédio dos avós paternos, dos avós maternos, estes que são as nossas bibliotecas vivas, né? Eles ensinam e por aí fora. Mas eu espero que esse problema da língua seja resolvida o quanto antes, porque é necessário que um povo tenha identidade, e fala-se de que a língua é um dos pontos importantes na identidade de um povo, né? E quando um povo quer deixar de ser povo, ele perde a sua língua. Então, o povo angolano em si, eu acredito que é uma metade do povo. Por quê? Porque o povo angolano perdeu-se de falar as suas línguas nativas. E principalmente na capital, que é Luanda, né? Luanda vigora mais o português, que vamos chegar da forma da variação linguística diafásicas, né? Que é a forma formal, que é falada pelos acadêmicos, que assim podemos dizer, que é a forma informal, que é falada pela sociedade mais de baixa renda, né? Essa diferenciação está mais em Luanda. Já em outras províncias fala-se português, mas no interior destas mesmas províncias ainda há o espírito de línguas nativas. Então, sobre diversidade ou variações linguísticas é essa. Espero que a professora compreenda
E abraços, beijinhos. Tamo juntos.